Estamos aqui para mais um Prof. Resolve. Hoje vamos resolver uma questão do simulado C2 que teve um baixo índice de acerto sobre História do Brasil. Tranquilo? A questão é a questão 58, que ela diz o seguinte: no final do século XVIII, o Brasil colonial testemunhou uma importante reorganização administrativa com a transferência da capital de Salvador para o Rio de Janeiro. A nova sede do poder político e administrativo passou a abrigar os principais órgãos do governo e, com o tempo, consolidou-se como centro das decisões que afetavam todo o território colonial. Essa mudança não foi apenas simbólica, mas também representou uma reorganização da vida social, econômica e urbana da nova capital. Então, olha só, a questão ela passa um contexto para vocês sobre a economia da colônia. Então, é importante vocês saberem como se desenvolve a economia colonial. Então, essa questão ela aborda essa análise histórica em relação à economia colonial da seguinte forma. Vocês têm que lembrar o seguinte: século XVI, qual que era o principal ponto econômico para Portugal? A gente está falando do tráfico negreiro, a gente está falando das especiarias, né, na Índia. Século XVII, qual que é o principal ponto? É a cana-de-açúcar. Século XVIII, o principal ponto econômico que tinha para Portugal, já a questão do ouro. E século XIX é a questão do café. Se a gente tiver um pouco esse panorama econômico, a gente consegue entender melhor esse contexto e entender melhor também como resolver essa questão. Vamos lá então. Tendo por base todos esses princípios, a gente chega no enunciado que diz o seguinte: a reorganização administrativa tratada pelo texto tem como principal motivo o ou a. Letra A, fortalecimento da política conhecida como café com leite. Já que o texto fala do século XVIII, a gente percebe que essa questão está errada. Porque a política do café com leite é o quê? Primeira República. Primeira República você pega final do século XIX e início do século XX. Então essa questão está descartada. A B, crescimento de plantações de cana-de-açúcar no Sudeste. Primeiro que esse crescimento de plantação de cana-de-açúcar se dá mais na região do Nordeste, o Solo de Massapê, região ali de Pernambuco, né? E está falando mais de um contexto do século XVII. Então essa questão também está errada. A letra C, aumento do cultivo do café nos estados de Minas Gerais e São Paulo. O aumento do cultivo do café se deu no século XIX, e mais na região ali do Vale do Paraíba, no Oeste Paulista. Então mais voltada a essa região do Rio de Janeiro e São Paulo. Então essa questão também está eliminada. E a questão D, o interesse em incentivar as expedições bandeirantes vindas de São Paulo. As expedições bandeirantes são bem fomentadas século XVII, então também seria descartada. O que nos resta é o quê? A letra E, descoberta de grande quantidade de ouro e outros minerais no sul do país. Percebam que essa questão fala do século XVIII. Se fala 18, fala o quê? De mineração. E ela dá um ponto importante pra gente no enunciado, que ela fala que a capital sai de Salvador para o Rio de Janeiro. Há o quê? É uma mudança do eixo econômico. Deixamos a ideia de ser o principal da cana-de-açúcar para voltar os olhos ao quê? A produção, a mineração em Minas Gerais. Certo? Um grande abraço a todos.